Vamos começar então falando sobre a coleção DC de couro, ou melhor, DC de ouro. Galera, eu já comentei aqui, quando saiu a versão do Superman, né, dessa publicação da Panini, agora tem uma edição focada no Batman, e acho que vocês devem estar cansados de saber, né, basicamente são as primeiras histórias do personagem, tem cards. Lembrando, aqui tem a Detective Comics número 27, que é a primeira aparição do Batman, até a número 45 e mais as 3 primeiras edições da revista com o título Batman, né? Lá também de 1939. Gente, assim, tem muita discussão na internet sobre o formato escolhido pela editora. Não digo o formato questão do design, porque eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu acho o design cafona, realmente não me pega essa ideia de fazer um livro antigo, eu acho meio esquisito até. Mas ao mesmo tempo a discussão que eu vejo é sobre formato no sentido de, ok, a proposta da Panini é cobrar um valor alto do leitor para ter acesso então a essa publicação do Batman. A gente pode entrar em N discussões, né? Talvez os crônicas, lá, as publicações anteriores da editora, não tenham vendido muito bem e ela pensou, ok, o jeito de lançar isso é lançar do formato mais luxuoso possível. Não é um formato que me pega, por mais que eu acho que seja assim, como é que eu posso explicar? Não um quadrinho que é para mim. Porém, eu acho que é legal isso estar em catálogo de alguma forma, sabe? São histórias importantes, relevantes, ali do início, né, da era dos super-heróis. São 416 páginas e aí tem histórias que meio que todo fã conhece, né? O Caso da Sociedade Química, Batman contra o Monge Louco, tem as primeiras histórias com Robin, Coringa, Mulher-Gato, Hugo Strange, Cara de Barro, tem o Batman usando aquela luva roxa e a tradução é do Eduardo Tanaka com o Rodrigo Barros. Tá, agora atenção você fã da DC, sim, DC-nautas, esse é o momento de começar a acompanhar as publicações atuais dos personagens da editora, que vocês devem estar sabendo, né, desde a semana passada, a Panini começou a distribuir o DC All In no Brasil, que aqui ficou como DC Sem Limites, né, a tradução, e nessa semana agora está saindo Superman número 1, a editora está reiniciando, né, a numeração da revista do Homem de Aço. Lembrando que agora a gente tem o retorno do grampo. Nostalgia pura. A Panini reduziu o número de páginas. Nessa primeira edição tem 64, mas a partir da segunda edição vai manter um padrão de 48. Primeiro, o título do Superman junta Joshua Williamson escrevendo e o Dan Mora desenhando. Então, para ver como a DC, né, tá colocando bastante fé no quadrinho, tá colocando um dos seus principais desenhistas aí para fazer esse título. Mas agora falando do Action Comics, a gente percebeu algo esquisito. Aparentemente, a Panini deu uma pulada na cronologia da Action Comics. Por quê? Não sei se vocês estão sabendo, mas durante um período lá fora, essa revista ela virou semanal. Tipo, vocês têm ideia? Todo mês saíam 4 edições de Action Comics. Nesse mix Superman, a Panini pulou para o momento em que a revista volta a ser mensal, ou seja, né, uma ediçãozinha por mês ali bonitinho. Pelo nosso cálculo, foram 12 edições saltadas, e aí nesse meio tempo tinha gibi escrito pelo Mark Waid, pela Mariko Tamaki, e o arco que a editora vai publicar agora é escrito pelo John Ridley com desenhos de Inaki Miranda. A gente não tem muita noção do que a Panini pretende fazer. Talvez ela compile tudo depois num especial. E, bom, são 12 edições, né? Daria para fazer um encadernado. Mas eu imagino que a editora fez isso até para alinhar mais ou menos no mesmo período tanto a revista do Superman quanto a Action Comics, né, aqui no Brasil. Tá, peraí. Antes de falar sobre aquele que é o grande lançamento dessa semana, galera, vocês sabem que tá chegando pela Amazon a mega oferta. Sim, tem promo chegando. Inclusive, se vocês entrarem no Telegram, que tem o link aqui embaixo, vocês conseguem ver no histórico do grupo como foi a mega oferta no ano passado. Gente, teve um monte de cupom, teve desafio, teve desconto pra caramba, então se prepare, tá? Eu tô fazendo isso aqui de cabeça, mas eu acho que é tipo no começo do mês que vem, dia 7, 8, 9, algo perto disso, tá? Eu vou colocar aqui na tela para poupar o meu tempo, mas é isso, tem link tanto dos grupos do WhatsApp de promoção quanto do Telegram, e lembrando que o Telegram é o maior grupo de Telegram de quadrinhos da internet brasileira, talvez do mundo, não sei. Ok, vamos falar sobre 8-Ball, edição completa da Darkseid. Gente, vocês têm ideia que rolou um vazamento do ISBN desse quadrinho tem muito tempo. Eu não sei, tipo 1 ano, 2 anos, que a galera já tava discutindo que, ok, a Darkseid vai lançar 8-Ball, mas que estranho, né? Porque, tecnicamente, o 8-Ball, ele compõe o Ghost World, que saiu pela editora Nemo, o Como uma Luva Moldada em Ferro, também saiu pela mesma editora,
O Pussy também, né, saiu pela Script. Então a Darkseid ia lançar um compilado da revista 8-Ball, só que ao mesmo tempo tem publicações de outras editoras. Vamos lá. O objetivo da publicação da Darkseid é dar para o leitor a experiência de leitura da revista original 8-Ball do Daniel Clowes, ali dos anos 90, né? Final dos anos 80 e através dos anos 90. Então, vamos lá, né? Quando tu abre o início desse encadernado, tu vai ter justamente a edição número 1 de 8-Ball, que tem o primeiro capítulo, por exemplo, de Como uma Luva Moldada em Ferro. Só que, além de ter um capítulo dessa história, vai ter as propagandas, tem a capa original da própria 8-Ball, tem a seção de cartas do Daniel Clowes, e aí quando tu abre a segunda edição, né, quando tu prossegue a leitura do gibi, tem a edição número 2 da 8-Ball, com mais um pedaço do Como uma Luva Moldada em Ferro, e assim por diante. O legal disso é justamente tu ter essa experiência de, ok, estou lendo a revista original, né, icônica do Daniel Clowes. Outra publicação que também faz parte da 8-Ball é o Ghost World, só que tem um ponto que é legal, que inclusive as cores do quadrinho são as cores originais do lançamento original do Ghost World, né? Porque depois o quadrinho foi recolorido, enfim, né, para edição encadernada. Pois então, a mesma coisa acontece aqui com o Pussy, que saiu uma coletânea pela Script, mas ao longo da 8-Ball eram historinhas curtas. E deixa eu trazer uma atualização do meu querido redator desse programa, / tradutor do 8-Ball, Érico Assis. O Pussy agora vai se chamar Dan Bussets. E aí, se você sabe um pouco de inglês, você sabe que eu não posso explicar exatamente por que Pussy virou Bussets, mas faz todo sentido. Gente, é uma coletânea que ela é muito legal, mas não por ter histórias inéditas. Que se a gente parar para pensar, tem o Caricatura, que saiu pela Script também, que é uma outra coletânea. Tem pouco material realmente inédito, né, nesse lançamento da Darkseid. O legal é a experiência. Pô, tu vai poder ler a 8-Ball, sabe, em ordem, bonitinho, como ela foi pensada, com as propagandas. Então é muito mais sobre uma questão de organização desse quadrinho do que exatamente, sabe, beleza, ok, vou ler algo que eu nunca li do Daniel Clowes. Embora, eu falo errado, não é Clowes, é Daniel Clowes. Ah, peraí. Antes de acabar, deixa eu fazer um parênteses. Você sabe que o nome da publicação, inclusive lá fora, é 8-Ball completo. Só que tecnicamente não é muito bem completo. Se vocês entrarem na Wikipédia, vocês vão ver que a revista original vai da edição 1 até a 23. E essa coletânea da Darkseid vai da 1 até a 18. Por quê? Porque as últimas edições ali da 8-Ball, o próprio Daniel Clowes explica na introdução desse lançamento da Darkseid que essas últimas partes elas já foram pensadas para serem graphic novels. Então não fazia tanto sentido, sabe, compilar como parte do 8-Ball. É o caso do David Boning, que saiu por aqui pela editora Nemo no encadernado, e do Ice Heaven e do The Death Ray, que são lançamentos então inéditos até então aqui no Brasil. Chegou o momento de falar de lançamento gringo e galera, vocês acreditam que essa semana está saindo a edição número 25 do Demolidor lá fora, da fase mais recente, e o quadrinho foi cancelado a partir de agora? Sim, não tem mês que vem Demolidor novo, e não tem nem previsão do quadrinho sair nos Estados Unidos. Então assim, parabéns Saladin Ahmed, você conseguiu. Cara, as histórias dessa fase são muito ruins. Cara, não tem graça, não tem sentido, parece mais do mesmo. O cara conseguiu cancelar uma série de quadrinhos que tinha série de TV na Disney. Meu Deus do céu! Você sabe que o Demolidor é meu herói favorito. E até um tempo atrás, eu me sentia na prateleira dos campeões, sabe? Tipo Batman, Homem-Aranha, que são personagens que sempre tem revista mensal, não importa o quão ruim eles estejam. E agora eu tô me sentindo, sei lá, um cara que é fã do Aquaman, que às vezes nem tem mensal, porque pouca gente realmente se importa. Desculpa, fã do Aquaman, mas é ruim, sabe? Mas eu tenho uma boa notícia. Na verdade não é uma notícia, um rumor. Você sabe que agora, aparentemente, o Brian Bendis vai voltar pra Marvel. Será que eles estão segurando a revista do Demolidor para um retorno do Brian Bendis? Pô, isso ia me fazer feliz. Lembrando, são 5 encadernados então para fechar a fase Saladin Ahmed, e eu vou ler tudo e reclamar aqui no canal. E o destaque é que nessa última parte tem 2 brasileiros como desenhistas. É o José Luiz Soares Pinto fazendo lápis, enquanto o Oren Jr. faz então a arte final. Vamos falar sobre Robert Kirkman, porque essa semana, gente, está saindo um dos projetos mais esquisitos, mas eu já vou explicar melhor por que é esquisito, mas que eu acho que faz algum sentido.
Skin Breaker é uma série do Kirkman, junto com David Finch, que vocês podem ver sobre ogros e... Ok, não tem nada a ver com The Walking Dead, nada a ver com super-herói, né, tipo Invencível. Segundo a divulgação, o David Finch passou 8 anos produzindo esse gibi. E isso faz muito sentido porque, cara, ele tava meio sumido há algum tempo. É uma parada meio Conan, de espada e feitiçaria, tem uns personagens que parecem meio monstros, e segundo a sinopse, tem tudo a ver com a troca de chefia num clã e alguém que vai carregar uma espada chamada Rompe-Peles, que nada mais é do que o tal do Skin Breaker. Segundo o David Finch, essa HQ era para ser uma graphic novel, então ia ser um gibi bem parrudo, porém, eles resolveram lançar primeiro em capítulos, então devem ser mais ou menos aí umas 8 partes, e é legal que o Finch também, eu sou fã, tá, do David Finch, ele comenta que desenhou em pranchas bem grandes, então tipo, vai dar para ver muitos detalhes ali dos ogros, das batalhas. Como eu falei no começo, talvez soe meio estranho, né? Por que o Kirkman tá fazendo algo que não tem nada a ver com The Walking Dead, nada a ver com Invencível, sabe? Não tem muito cara de mercado norte-americano. Mas você sabe o que essa série tem a ver? Eu acho, tá, que o Kirkman tá apostando no mercado francês. Porque por lá, essas séries de fantasia fazem muito sucesso, tem muitos fãs de Invencível e The Walking Dead na Europa, então talvez ele esteja de olho não nos milhões de dólares que ele vai ganhar, mas nos milhões de euros. Para terminar os lançamentos gringos, tem um gibi da Arlequina que é exclusivo da França. Vocês têm ideia que a DC liberou para a Urban, que é a editora que publica DC lá na França, para eles fazerem uma graphic novel exclusiva deles. Tipo assim, eles chamaram a equipe criativa, eles produziram. O gibi se chama Mulher Maravilha e a Arlequina, O Sofrimento e o Dom. Os autores são o Sylvain Romberg, que vocês devem conhecer por conta do Conan do Pipoque Nanquim, ele é um autor belga, e os desenhos são do Mickey Montiot, que é um desenhista espanhol que eu nem conhecia, mas ele é um cara bem prolífico por lá. Na história, a Arlequina vai para Temícera, ela tá quase morrendo e vai lá pedir ajuda, acaba ficando por lá, cria um monte de confusão e ela vai testar os limites da caridade das Amazonas. Pois então, é meio óbvio que isso em algum momento vai sair em inglês, né? A gente está falando de um lançamento francês, mas que deve sair nos Estados Unidos. O que me chamou a atenção aqui é que, galera, a DC liberou os direitos para uma história original francesa. Imagina se acontece a mesma coisa aqui pro Brasil. As rapidinhas começam primeiro com o teu like. Muito obrigado por valorizar esse programa. Tem Batman Asilo Arkham do DC de bolso, que, bom, a parte legal é que tem as cores novas e toda essa nova formatação do Dave McKean. Só acho que, sei lá, né, o quadrinho nesse tamanho talvez fique meio esquisito. Tem coleção clássica Marvel, Nova Fase volume 4, que é o equivalente ao volume 5 dos X-Men. Tem Comic Zone republicando Eu Dragão, com uma capa bonitona, quadrinho do Roy Jimenez, que eu acho muito bom. E lembrando, gente, ainda está em pré-venda Os Ogros Deuses, que sai também pela mesma editora, e é um baita de um gibi de fantasia. Tem link aqui na descrição, tá? Jabazinho no programa. Pipoque Nanquim está publicando Shigurui volume 2, mangá que é o mais longo da editora até então, vão ser 10 volumes. Também pelo Pipoca tem O Vampiro que Ri, do Suehiro Maru, né, mangá pesadíssimo, que assim como saiu pela Conrad, vai sair aqui de novo em 2 volumes. Pela JBC tem Pino, do Takashi Murakami, sim, o mesmo autor do Cão que Guarda as Estrelas, que inclusive é um quadrinho que está sendo republicado então pela JBC. Pela Darkside tem o Blackbird, do Pierre Morella, que é um quadrinho francês distópico, onde a resistência nesse futuro ela é baseada nos fanzines. Para terminar os lançamentos nacionais tem Hoje é um Belo Dia para Matar, que é o tão falado Beneath the Trees Where Nobody Sees. Eu já li e vai ter vídeo aqui no 2 Quadrinhos. Rapidinhas gringas começam com Ultimate Marvel, que na verdade é um especial do Gavião Arqueiro, que aqui no Brasil ficou Gavião Arqueiro mesmo, mas é uma pessoa não binária, só que a Panini aparentemente não adaptou. Ao mesmo tempo, tem o terceiro TPB do Ultimate Homem-Aranha. Gente, isso é muito, mas muito bom. Assim, é um volume de explodir cabeça. Tem o Compendium de Monsters, galera, 48 edições, 1.150 páginas, de um gibi que é um sucesso lá fora, mas que é completamente ignorado aqui no Brasil. Tem Quarteto Fantástico pela Dark Horse, formato grande,
que é basicamente ele escaneia os originais do Jack Kirby, histórias lá dos anos 60. Tem More Weight, do Ben Wickley, que é um quadrinho de 500 páginas, veja só, sobre a caça às bruxas em Salem no século XVII. HQ que inclusive teve apoio do Alan Moore no processo de pesquisa. Tem Laguerre, acho que assim se pronuncia, Garfienes e Beck Clunan. Eu já falei sobre esse quadrinho por aqui quando ele saiu em inglês, forte recomendação. O Bastien Vives está lançando mais um volume daquela coleção de livrinhos cômicos que ele faz. Esse se chama Você Também Ri Disso? Gente, mais um momento aí para esse autor ser cancelado. É uma HQ sobre contar piadas com temas polêmicos. Tem novo Spirou, um dos grandes lançamentos dessa temporada lá na França, O Tesouro de San Inferno. E para fechar tem Chupa Inglaterra e Chupa Estados Unidos, porque só agora está saindo em inglês o Preferência do Sistema do Hugo Benvenu. Ok, tá acabando a bateria da câmera, mas esse é um baita quadrinho de ficção científica, saiu pela Comic Zone aqui no Brasil. E, gente, eu acho que era isso. Lembra de apertar no botão do like, entrar nos grupos, porque tá chegando promoção. E é isso, tá acabando a bateria da câmera, tá? Valeu, valeu.